RPG de turno podem acabar. Bom título, mas eu não acho que é o caso, né? Tipo, xadrez acabou, né? Acho que novas modas vêm e vão, só que essas coisas sempre vão ter o seu público cativo. Não é porque um jogo de ação existe. Eu tenho um amigo meu que fala isso. Ele fala, como o jogo de ação existe, logo o jogo de turno é inútil e deveria acabar. Eu fico, como que você pode achar isso, cara? São elementos completamente diferentes. Eles propõem coisas diferentes, tem gameplays diferentes, tem fantasias diferentes, tem mecânicas diferentes, né? Então, eu acho que é importante, não é. Tô só aproveitando, eu nem sei o que o Capsule vai falar. É importante o povo só saber que tem gente que prefere coisas diferentes, né? É quarta-feira e eu quero falar sobre jogos de RPG. São meu gênero favorito e o de muita gente também. E a sua raiz está num sistema que hoje pode ser considerado atrasado. Os RPGs de Por que as pessoas acham isso, que é atrasado? Eu nunca entendi. Você apertar um monte de botão igual um macaco pra ter 300 cliques por segundo, teclas por segundo, é avançado? Não entendo essa correlação de dificuldade mecânica, física, com a dificuldade estratégica ou mental, né? Acho muito estranho as pessoas que acham a mesma coisa. turno. Mas será mesmo? Vamos trocar turnos, cada um esperando a vez do próximo jogar magias ou atacar e balançando espadas grandes demais para fazer sentido. Seria isso o melhor que podemos fazer? Ou será que pode melhorar? Meu nome é Araújo, este é o canal Caps Lock, e neste vídeo... É, o mesmo problema do povo que acha que fotorrealismo, tipo, é melhor do que gráfico fantasioso, né? Seja um 2D, seja anime, seja os outros estilos que a galera tem semi-realista. Acho bizarro isso. RPG de turno precisam e devem evoluir. Agora, eu amo RPG de turno. Mas sim, eu acho que RPG de turno concordo com ele. Todo jogo vai evoluir com o tempo, né? Todo gênero vai evoluir com o tempo. Lembrando que o que eu quero dizer com isso não é que a evolução não significa a mudança para se adaptar ao novo público. Você pode entender isso como evolução mercadológica, ok. Mas a real evolução de um jogo é ver os elementos que outros jogos fizeram, considerar qual é o impacto deles dentro do jogo, né, e verificar, tentar fazer uma heurística para ver quais as mecânicas, em geral, agregam mais e quais geram dificuldades maiores na hora de você criar um projeto coeso. A gente já comentou sobre isso em outro vídeo, falando sobre Chained Echoes. Que era tipo, o jogo não precisar usar poção é efetivamente melhor do que o jogo que você precisa usar poção. Não. Porque isso gera outras questões que vão agradar um outro público. Aí você tem que ver qual que é a proposta do jogo e tal. Por isso que eu acho que se lançasse um Chrono Trigger hoje, o mesmo Chrono Trigger, ele ia fazer sucesso. Não, talvez não o mesmo sucesso de antes, porque teve um boom da época e tal. Mas ia fazer sucesso. Porque o jogo, dentro da proposta dele, é muito competente e os sistemas em geral vão conversar com os outros sistemas desse jogo. Desde sempre, meu gênero favorito de longe. Eu amo RPGs em geral, mas eu tenho um carinho especial com os de turno. Afinal, Melhor esse é o jogo elemento deste gênero que fez parte da Breath minha of Fire infância. 4. O planejamento, estratégia, a montagem, Digimon o time Survival aí, balanceado, ó. a Brabo coordenação também. de funções dos membros do seu time. Esse já o RPG tático, né? O jogo de turno tático já é outra coisa, né? Também, ó, esse xadrez 2 aí. As habilidades. Magos atrás, guerreiros e monges na frente. Ou magos e clérigos atrás, unindo forças. Para equilibrar cura e dano, toda opção é válida. Dungeons and Dragons, Eye of the Beholder, é uma série antiga sobre RPG de turno, do subgênero Dungeon Crawler. Assim como o Final Fantasy VI é. Assim como o Divinity Original Sin 2 é. Assim como o Shin Megami Tensei, Soul Hackers 2 ou Yakuza 7 são. Mas nem todo jogo de RPG de turno nasceu igual. E nem todo envelheceu bem. Mas por que será que é isso? Existe uma barreira de aprendizado e muitos jogadores novos do gênero têm dificuldade em começar com jogos de RPG de turno. E eu Mas aí é culpa de quem? É culpa do jogo? É culpa da cultura atual? É culpa da comodidade atual? É culpa do quê? Pode ter um pouco da culpa de jogo, porque tem alguns jogos que são difíceis exageradamente, eu concordo. Mas aí, todo jogo é pra todo mundo? Se o jogo consegue se sustentar com o público dele, efetivamente não tem nada de errado com o jogo, né? O jogo vender mais não significa. O Caps Lock não falou isso, estou expandindo.
o jogo vender mais não significa que ele é um jogo bom necessariamente, mas é um jogo que consegue abranger um grande público. E muitas vezes, quando um jogo tenta abranger um grande público, por mais que ele consiga, ele pode perder o que fazia ele especial anteriormente. Então isso é uma coisa que todo desenvolvedor de jogo tem que pensar. Né? Eu devo agradar o nicho ou agradar o público geral? São coisas interessantes. Compreendo isso, porque em sua vasta maioria isso faz sentido se você não cresceu com esse estilo de gameplay. É como passar a sua vida inteira jogando Doom original ou Quake original, e de repente achar estranho que alguém que só jogou Call of Duty mais atual ou Gears of War está com dificuldade em compreender por que esses jogos antigos eram tão reverenciados. Na verdade, isso faz sentido. São contextos diferentes de era. Eu acho que, ok, a pessoa não vai entender talvez como era reverenciado. Faz todo sentido isso. Mas eu acho que se você jogar Doom e Wolfenstein hoje, por mais que ele possa ser um jogo menor em todos os sentidos, vamos dizer assim, né, de produção, de complexidade, de produção não, de dinâmica, ele ainda vai ser um jogo divertido. Eu acho que se você botar a galera pra jogar isso, a pessoa vai se divertir. E tempos. O RPG de turnos, quando é bom, é agradável, é um bom jogo de xadrez, onde você se sente sábio e poderoso pela formação da sua equipe no campo de batalha. Mas, quando o RPG de turno é ruim, ele se torna um longo e lento martírio e sofrimento, e desprazer, onde você se sente punido por se atrever a tentar curtir o jogo, muitas vezes presos em batalhas que você já sabe se vai perder ou ganhar muito antes da conclusão de fato chegar. Então vem o desafio. Como você... Sim. Mas hoje em dia, qualquer jogo ruim vai te fazer sentir algo parecido, né? Qualquer jogo ruim vai te dar desprazer em jogar ele. Melhora os melhores aspectos de um RPG de turno. Como você remove aquilo que estraga a sua experiência. É possível fazer isso de forma consistente? O que mata um RPG de turnos e o que faz ele ser especial? Com a minha vida e experiência jogando RPG de turno, eu acho que tenho algo a acrescentar nessa conversa e posso oferecer uma perspectiva diferente. Sendo alguém que joga jogos tanto antigos quanto novos e abraça desde Vagrant Story e Parasite Eve, a Tokyo Mirage Sessions e Persona 5. A minha experiência me permite comentar sobre o que podemos fazer para que os RPGs de turno possam atingir o seu máximo potencial. RPGs de turno são um dos primeiros pilares estabelecidos no mundo dos videogames, muito antes do Nintendinho, ou de Final Fantasy, ou Dragon Quest. Limitações de hardware e o fato de que estavam sendo inventadas as regras do mundo dos videogames à medida que eles eram criados, fazem parte disso também. Muito da alma dos RPGs eletrônicos de turno vem também dos RPGs de mesa, populares nos anos 70 e 80, com Dungeons and Dragons, que mesmo no Japão tinha alguma presença, mesmo que não muita. Os próprios... depois virou o Sword World, né? A gente já falou muito sobre isso na live. Os RPGs de mesa seguiam as regras dos antigos War Games, simulação de guerra em forma de grandes batalhas em mapas grandes e maquetes, que usavam regras e sim, turnos, para definir ações e consequências. Antes de Final Fantasy, Dragon Quest e Phantasy Star andarem lado a lado com Eye of the Beholder e Ultima, definindo o que era de fato um RPG de turno, a noção já existia. Então é apenas natural que essa tradição fosse seguir adiante com a evolução da tecnologia. São décadas de sucesso de um conceito de regras extremamente flexível e adaptável, indo de XCOM a Xenoblade Chronicles, indo de spin-offs obscuros como Metal Gear Solid Acid no PSP ou o novo Geofield Chronicles no PlayStation 5 e Fire Emblem Three Houses no Nintendo Switch, andando lado a lado com Koudelka no PlayStation 1. Mas assim como nem todo fã de Gran Turismo curte Mario Kart e nem todo fã de Mario Kart curte Forza, nem todo mundo curte jogos de RPG de turno. Mas, afinal de contas, por quê? Bem, ao invés de apenas ignorar as reclamações dos que não são fãs do gênero, escute elas e vai ver o padrão. Geralmente, os mesmos pontos são levantados de novo e de novo. Lentidão, grind e lentidão, repetição e lentidão, enrolação e lentidão. É lento e tem lentidão. No universo abstrato de um RPG onde heróis e vilões educadamente esperam uns pelos outros antes de atacar, a imersão pede licença e a lentidão de alguns sistemas causam uma má impressão. Aí tem uma coisa interessante que é a percepção. São duas coisas, né? Tanto percepção de tempo dentro do jogo. Eu nunca tive isso, tá? Eu nunca pensei, nossa, os vilões ficam me esperando ter ação. Pra mim sempre foi puramente uma representação de uma batalha. Mas aí você também tem a perspectiva do jogador em relação ao ritmo de jogo, que é outra coisa completamente diferente. E aí o que pode prejudicar um jogo de RPG e não outro, ou qualquer outro gênero de jogo, é como os elementos dele vão se conversar, né? Então, se a lentidão do jogo tem outros elementos que conversem com isso e fazem essa lentidão ser útil, interessante ou divertida, ou a combinação desses três, você vai conseguir passar por ela de forma mais fácil. Enquanto jogos que não administrarem isso bem vão sofrer. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que é um jogo que ele não te dá muito recurso de combate. Mas
ele constantemente coloca combates aleatórios e não e esses combates aleatórios demoram. Ou seja, você tem pouco recurso, o combate é aleatório, aparece em grande quantidade e ainda demora. Você vai conseguir irritar muito o jogador. Apesar de que cada um desses elementos separadamente não necessariamente vão destruir um jogo. Mas quando você junta todos eles de uma forma que esses elementos acabam se sobrepondo de forma negativa, você vai ter uma experiência ruim. Mas isso não é um problema, é apenas um sintoma. RPGs de turno podem ser lentos, mas muitos evoluíram para eliminar esse defeito. Estes são problemas que podem ser corrigidos. E muitas das vezes que vemos esses problemas Valeu, Iago, tamo junto. Mesmo de jogos modernos, temos em nossa frente times e empresas tentando fazer homenagem ou replicar tipo isso, sucesso do passado sem realmente entender por que aquilo ficou no passado, sem evoluir. Os problemas do RPG de turno são problemas com solução, que não precisam sacrificar a alma do gênero e do estilo de jogo, onde muitos podem amar o estilo metódico e ritmado de um bom... Eu acho que eu compreendo que existem algumas coisas que realmente vão levar um gênero à frente. Vão ser adições que vão ter uma recepção tão positiva e tão poucos lados negativos que ela vai ser incrementada em todos os outros projetos no futuro. Mas para você chegar nisso, eu acho que não é fácil, obviamente, e muitas vezes você vai encontrar jogos que aquele elemento específico é um problema naquele jogo e não necessariamente no gênero todo. Um jogo de RPG de turnos, ninguém ama eles pela lentidão. Até entre os maiores fãs isso é um problema. Este é um problema, no entanto, que se resolve não com a substituição de elementos de design, mas polindo e evoluindo eles, modernizando-os, deixando-os mais acessíveis e fáceis para os novos jogadores e para os velhos fãs. Discordo. Eu não acho que você deixar mais fácil e mais acessível seja algo positivo. Uma coisa é... Vamos lá. Existem alguns termos... A palavra acessibilidade, ela é disputada. Você pode ter a acessibilidade de controles, ou seja, vamos supor que eu não tivesse mãos. Como que eu posso jogar esse jogo? Você ter um equipamento ou um software que permita que a pessoa consiga ter acessibilidade para jogar aquele jogo dentro das condições normais de temperatura e pressão que o jogo se propõe, eu acho super positivo. Então, o jogo que tem filtro de daltonismo, é um jogo que tem um controle universal, muito foda. Mas acessibilidade, que significa o jogo se entortar para acatar um público que naturalmente não gosta daquela proposta, eu acho que é contraproducente. Pode ser produtivo em relação a lucro, que você vai vender para mais pessoas e vai ganhar mais dinheiro com isso. Mas falando da perspectiva artística aqui, eu acho que isso pode acabar destruindo a experiência conjunta que o desenvolvedor quer passar para o jogador. Porque talvez, lembra que no jogo, por mais que você tenha a sua experiência, e você pode ter médio, fácil, difícil e tal, existem alguns elementos que unem comunidades. Um dilema clássico disso é de Fire Emblem. Você tem a opção de continuar, de reviver o personagem depois da luta, né? Que ele não morreu, ele só desmaiou. Isso gera uma treta enorme. Por quê? Porque faz parte daquela experiência, daquela comunidade, o drama de perder um personagem. E isso unia a sensação de todos os jogadores que jogavam aquilo. A partir do momento que você retira isso, você aumenta o público capaz de jogar aquele jogo, mas você gera uma ruptura na sensação de comunidade. Isso é positivo ou negativo? Depende muito de um monte de coisa. Mercadologicamente, se está vendendo mais, é positivo. Então um jogo que fica mais acessível vai atrair mais gente, mas isso pode ir contra a visão do desenvolvedor. A minha perspectiva pessoal disso é o que o desenvolvedor quer. Acabou. Teve outro famoso disso de modo fácil em Sekiro, Dark Souls e tal. Cara, teve um monte de gente com diversos tipos de deficiência e restrição de mobilidade que zeraram Sekiro. E postaram na internet, zerando Sekiro. Tem um cara famoso que ele faz vídeo de comédia no YouTube, que ele é todo... Ele tem uns braços muito pequenos, muito finos. Ele enfia banana na bunda. Ele é muito doidão. Ele zerou Sekiro, ou venceu do chefe mais forte de Sekiro, com um controle ali pra ele, e várias outras pessoas com paralisia lá jogando Sekiro, zerando. E eles estavam contra os jornalistas que queriam modo fácil. Sim, esse cara ele bota banana na bunda. Deixa eu ver. Ele é famoso.
Eu não vou achar. Ele é um cara famoso, mano. Vocês não querem ver, não? Tá bom, então não vou mostrar. Ele é famoso porque ele é um cara que ele é muito de boa com a vida. Ele é engraçado, ele leva as coisas pro lado positivo, por mais que ele tenha uma das dificuldades motoras mais sinistras ali que eu já vi. Então, assim, uma coisa é a acessibilidade de comando e controle. Outra coisa é você deturpar a experiência do jogo para agradar pessoas que não curtem ou que não conseguiram chegar naquele jogo. Mercadologicamente, ok. Mas dentro da experiência do jogo, é outra coisa. E se os caras de Sekiro não querem o modo fácil, se você não consegue jogar o jogo, pode ser uma pena. Mas talvez não seja o jogo para você. Se os desenvolvedores quiserem botar modo fácil, que botem. Mas se eles não querem, porque eles acham que aquele jogo é para ter uma sensação específica, que faz parte da visão deles, que é para ser compartilhada por todos os outros que estão jogando, é direito deles também, entendeu? O maior vilão de um RPG de turno. Então, e facilitar eu acho que é a pior coisa que você pode fazer. Isso é um dilema colossal nos jogos de luta. Facilitar comando, facilitar jogabilidade, facilitar um monte de coisa. E tem vários vídeos interessantes indo a fundo sobre isso e mostrando que você facilita o jogo e o que acontece. Os jogadores bons ficam melhores ainda, os jogadores medianos têm alguma evolução, os jogadores ruins têm alguma evolução, no final eles vão ser massacrados na ranked de qualquer forma e você retira a profundidade que gera identidade e dinamismo. Então você facilitar o jogo pode ser um tiro no próprio pé. Porque você tira características que podem tornar aquilo legal. Porque se a pessoa só joga porque é fácil, a partir do momento que ela encontrar uma barreira, vulgo, um outro jogador melhor do que ela na ranked, ela vai parar de jogar, porque o jogo vai ficar difícil. Mas se a pessoa que está jogando, ela está jogando pelo interesse do jogo e para evoluir, o sistema pode ser fácil ou difícil. A pessoa vai querer evoluir. Tudo bem que você tenha alguns extremos aí no meio, coisas muito limitadoras e tal. É uma discussão complexa. Por isso que eu falei que tem vários vídeos a fundo sobre isso. Mas deixar o jogo fácil para fazer com que mais pessoas possam jogar ele é um tiro no pé, porque muitas vezes vai tornar o jogo pior. Porque dificuldade é algo importantíssimo no jogo. Difícil demais fora de mão pode realmente atrapalhar. Mas você usar facilitador como sinônimo de qualidade, de melhoria, de evolução, eu acho que é um equívoco. É a espera. Obrigar o jogador a esperar é a morte. Às vezes tem que esperar a animação de início de combate e depois a animação de cada ataque, e de cada dano, e de cada morte. Isso é um negócio interessante, né? A espera... O que é a espera? É o tempo sem atividade do jogador. É o tempo que o jogador não está tendo agência. E isso realmente pode incomodar. Isso incomoda no modo história muito longo, que você não faz nada. Isso incomoda no jogo, que os inimigos demoram demais para tomar o turno. Porque você tem tempo limitado durante o seu dia. Então, uma forma de administrar isso bem é algo positivo. Fazer fast forward, deixar tudo mais rápido, é algo legal. Tudo bem que, de certa forma, você consegue compreender porque que um personagem toma um turno de cada vez, porque você tem que entender a estratégia do inimigo para counterar e tal. Mas são pontos que eu acho, de fato, relevantes para a melhoria do gênero. E a sua musiquinha de vitória. Tempo gasto fazendo absolutamente nada. Jogos como Legend of Dragoon no PlayStation 1 sofrem com isso, onde sua principal habilidade evoca uma animação de transformação lenta e pesada, e várias magias deixam você esperando mesmo quando num combate comum e sem risco, ou sem consequências para a história do jogo. Final Fantasy é uma franquia que entendeu isso cedo, onde com o advento de novas tecnologias, as Summons de Final Fantasy VII se tornaram um espetáculo visual que era parte do marketing do jogo, e ajuda a vender mais dele, e ficaram ainda mais elaboradas em Final Fantasy VIII. Mas já naquele jogo, e logo depois em Final Fantasy IX, já eram vistas formas de acelerar esse processo e cortar fora a gordura dos combates e das animações. Isso foi ainda mais expandido quando esses jogos foram relançados ou remasterizados, trazendo a opção de apenas acelerar o jogo todo, às vezes até 3 vezes mais rápido, o que automaticamente melhora a experiência como um todo. Uma das minhas franquias de RPG de turno favoritas. Mas aí você tá jogando, um jogo em 3x. Então você não gosta do que você tá jogando. Tá jogando um jogo em 3x, você não tá nem aí pra experiência do jogo. Você tá querendo cumprir tabela pra falar que você é gamer. Só por isso. Puta que pariu, né? Jogar em 3x, mano. Ou acelerar as coisas em 3x. Se você... Eu entendo isso em momentos de grind constante. De animações que você vai ver durante o grind constante. Você poder pular a 25ª vez que vai rolar a animação de você soltar o Kamehameha. Ok.
Mas eu acho que, sabe, eu não acho que não poderia fazer isso contra um chefão, por exemplo. Que já é questão de o que o jogo quer fazer em relação à sua experiência naquilo. A visão cinematográfica, a visão de game design, de ansiedade, a visão de. Até a espera bem utilizada é positiva. A espera durante uma batalha com o chefão de alguma coisa é o momento que você está de dedo cruzado falando dá um crítico, dá um crítico, dá um crítico, dá um crítico. Entendeu? A espera do chefão usando algum golpe específico é que você está tipo, meu Deus, erra, 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 erra. Esse tipo de sensação também faz parte da experiência do jogo e é positivo. É a franquia SD Gundam G-Generation. O negócio é que tem que ter um balanço positivo, né? Não dá pra escaralhar completamente. Nem pra um lado, nem pro outro. Em jogos como SD G-Generation Genesis, você vê esses novos elementos de design moderno, onde o espetáculo é o que realmente faz você querer jogar o jogo. E é ver essas super animações detalhadas e bem feitas dos seus super ataques, com seus robôs favoritos. Mas o jogo te dá a opção de apenas bypassar todas elas, e eliminar as animações completamente. Ok, além de permitir você eliminar as animações de movimento, por exemplo, no tabuleiro. E ainda em cima disso, acelerar o jogo todo, permitindo que você tenha controle o tempo todo sobre quando. Assim, aquele negócio, você permitir o jogador fazer isso ou não, é a experiência individual de cada um. Então, em geral, opções desse tipo de coisa, cada um vai usar o que acha melhor, né? Então, assim, em geral, na maioria das vezes, esse tipo de coisa é muito bem-vindo. Você quer ir rápido e quando você quer ir devagar e curtir os duelos entre seus robôs favoritos ou experimentar as animações. Agora vamos falar de um exemplo ruim da mesma ideia. Pokémon. Embora jogos como Pokémon Arceus e até mesmo Pokémon Scarlet tentem minimizar isso, Pokémon ainda é uma franquia muito lenta. Apenas que era muito mais lenta antigamente. Cada batalha, cada introdução, cada menu, cada ataque levava muito tempo para acontecer. Cada ação tinha uma pequena pausa, um textinho e uma animação, seguida de outra e de outra e de outra. Absolutamente absurdo, desnecessário. Pokémon, pela vasta maioria de sua vida, é um exemplo abismal de desnecessário. Cara, eu acho que se não aparecesse o trainerzinho no início e no final da batalha, a sua sensação de combate ia ser muito diferente. Então tem coisas que podem parecer desnecessárias, mas elas geram a sensação estética do jogo e geram a imersão. Porque se você começa a falar isso, por que é necessário o personagem andar? Por que não só um corredor de batalha? Por que é necessário você upar os pokémons? Por que ele já não vem no nível máximo e a gente enfrenta as equipes mais poderosas do jogo? Por que na verdade, em vez de você ter que upar o Pokémon, você não tem naturalmente um progresso? A cada batalha você aprende um pouco mais, evolui um pouco mais. Entendeu? Por que tem que ter... Por que... Aí você vai... O jogador, se permitido, irá otimizar a diversão do jogo para fora do jogo. O jogador vai tirar tudo que transforma o jogo de divertido para fora. Tudo bem que Pokémon é um exemplo ruim, como ele mesmo falou. É uma franquia que não evolui, que continua fazendo bosta, que fracassa constantemente quando tenta fazer alguma coisa bem feita, mas os fãs engolem porque Pokémon tem um monopólio mental na cabeça dos fãs. lentidão. E mesmo em jogos onde você pode desativar as animações, nem sempre essa é a solução correta. Já que às vezes o espetáculo visual que foi aquilo que fez você querer jogar o jogo é começo de conversa. Em sua contrapartida, observe Monster Hunter Stories 2 no Nintendo Switch. Um jogo de RPG de turnos onde você coleta e enfrenta monstros tal qual Pokémon. E onde parte da mecânica é uma combinação de pedra, papel e tesoura, onde você deve utilizar armas e elementais corretos para derrubar os seus inimigos. Porém, uma vez desvendado o puzzle e que você saiba como derrotar um certo inimigo e o seu poder é suficiente para derrotá-lo, ao iniciar a batalha você pode apenas apertar 2 botões e vencer a luta instantaneamente, absolutamente respeitando o seu tempo e permitindo que você faça um grind mais lento. Depende da luta, né? Exatamente, depende do grind. E assim, se o grind é necessário, já tem alguma coisa esquisita no jogo. Porque se você pode automatizar qualquer tipo de grind, significa que aquela atitude não é relevante para o jogador. Aquilo é relevante puramente para valores numéricos, de alguma forma. Conseguir mais item, conseguir mais experiência. E se você pode grindar, significa que aquela experiência em si não é prazerosa. Se você torna isso automático de qualquer forma... Tipo, tornar isso automático é a declaração de incompetência do game design naquele ponto. Ou de um intuito negativo por parte do desenvolvedor para fazer com que aquilo não seja divertido. Então, tudo que você pode pular num jogo pressupõe que aquilo é um desinteresse. E quanto mais coisas você pode pular no jogo, mais desse jogo se torna. É um desinteresse ambulante. A ponto de, por que eu vou jogar esse jogo se eu posso pular o jogo todo? Né? Então, existem momentos que você pode aplicar isso. Suponha que você já venceu um chefão e você quer grindar aquele chefão para um item. Isso não deveria ser positivo para o jogo. Deveria ter outra mecânica interessante, mas suponha que é essa.
E aí você tem 80% de chance de vencer do chefão. Eu acho ok, nessa situação desse jogo hipotético, o jogo permitir você usar o automático para ganhar dele toda hora. 80%. Porque você já tem isso. Né? E na batalha onde você não, o automático não conseguiu ganhar em 80%, ele te botar para vencer manualmente. Dentro desse mundo de repetição, isso para mim seria mais positivo, por exemplo. Mas idealmente nem teria que ter. Mas isso aí já são questionamentos idealizados de game design, que geram tanta dor de cabeça e tanto custo, porque o tempo de desenvolvimento tem custo, que é melhor você fazer algo desse tipo aí mesmo. Leve e apenas foque em progredir a história e a sua aventura. Porque a verdade é que quando você joga esses jogos, você não vai ver a animação de ataque apenas uma vez, mas sim centenas de vezes. E obviamente logo isso se tornaria cansativo. Mas leva umas horas para chegar lá. E visto que a maioria das pessoas não termina os jogos que compram, A questão é porque caralho teria um automático se a ideia não é jogar exatamente. Aí tem várias coisas no meio. Várias coisas no meio. Às vezes, quando o cansaço chega, a pessoa apenas abre mão do jogo e vai buscar então outro. E assim o problema nunca é resolvido, pois a venda já aconteceu. O jogador, depois de entediado, apenas deixou de engajar com o jogo e com a série, e foi buscar outra coisa para fazer. A empresa, no entanto, já recebeu o seu jogo e o feedback do número de vendas, e entende que é isso que você quer. Logo, você recebe mais do mesmo. A verdade é que existe um abismo de diferença entre um jogo lento... Você consegue ver a variação das vendas dos jogos em relação... e também a crítica, né, que ajuda você a melhorar. Tipo, por mais que grandes empresas só pensem no lucro, as pessoas que estão envolvidas em fazer esse projeto, elas têm vontade de fazer melhor sempre que possível. E tem vezes que não dá, porque você tem um monte de limitação. Então você vê o feedback das pessoas, em geral, vai ajudar a empresa a mudar. O negócio é que tem algumas empresas que estão nem aí pra feedback, tipo Pokémon. E um jogo que parece lento. Em boa parte, isso é consequência do jogador ser tratado como se ele quisesse esperar pela próxima oportunidade de input, deixando a observar animações de combate se repetirem sem qualquer outro recurso em mãos, de forma a repetir os mesmos ciclos de novo. Então, como isso pode ser resolvido sem apenas quebrar o jogo, aumentando a sua velocidade, com ações compostas e resultados compostos? Curiosamente, um exemplo de quem tentou aplicar essa solução foi Final Fantasy VI. Final Fantasy VI tem o ATB, o Active Time Battles. Eu não gosto disso. Eu acho tosquíssimo o Active Time Battle do Final Fantasy. É o que me fez parar de jogar Final Fantasy. Eu quero um jogo de turno, eu não quero um jogo de ação. Sistema de batalha. Eu não quero um jogo que me pressione a tomar minhas ações. Eu quero fazer a minha estratégia. Na moral ali. Ativo. O seu time anda e opera em turnos. E aí, é o quê? Não tô falando que essa mecânica é ruim. Tô falando que não é pra mim. A franquia foi pra um lado que eu não curtia. É isso. É a vida. Não significa que é positivo ou negativo. Mas o Caps Lock apresentou isso como se fosse efetivamente uma evolução do jogo de turno. Pra mim não é. Me tirou do jogo. Entendeu? Monstros também, mas cada ação e cada personagem tem um timer, e nem todas as ações têm a mesma velocidade de uso, o que permite ao jogador realizar novas ações, enquanto as ações anteriores de seus aliados ainda estão sendo resolvidas na tela, dando maior senso de imersão e velocidade, e continuidade ao... Não. Pra mim tira a imersão. Por isso que é complicado. Ele tá dando exemplos, né? Mas por isso é complicado falar que esse tipo de coisa é uma evolução, que é positivo, que dá maior... Pra muitas pessoas pode dar, não tô desmerecendo isso não. Mas e as pessoas que não gostam? Por que elas não gostam? Quer dizer que as pessoas têm um gosto pior? Aí você começa a ver outras coisas, sabe? O fluxo de ações de batalha. E agora vamos sair do campo dos videogames por um breve instante para conhecer como é que isso aconteceu lá atrás, fora dos jogos eletrônicos. Em Dungeons & Dragons existe um conceito chamado Action Economy, ou economia de ação. Esse é o termo utilizado para medir o poder de dois times, onde geralmente o time com a melhor economia de ação vence. Por exemplo, em Dungeons & Dragons, a 5ª edição, você pode ser um feiticeiro, com a habilidade chamada Metamagia. Metamagia permite você utilizar um recurso limitado de poder para modificar os seus feitiços. Entre esses feitiços e seus poderes metamágicos estão magia acelerada e magia dupla. No outro vídeo que a gente estava discutindo sobre Chained Echoes, eu fui muito mais a fundo em relação a essas questões de game design, porque o argumento era basicamente Chained Echoes é uma evolução dos jogos de turno, porque você pode fugir quando quiser, você não tem encontro aleatório, você não precisa usar poção e um monte de outra coisa. Tipo, ele removeu todas as inconveniências. Aí eu falo, peraí. Concordo que existem algumas inconveniências, mas vamos lá, vamos analisar. Aí a gente foi a fundo em relação à dinâmica de item quebrar, tem que usar poção, ficar com pouca vida depois da batalha. A gente foi em vários casos e exemplos que mostram como o intuito do game design muda com essas coisas.
Duplicada, na página 79 do livro do jogador. Em Dungeons & Dragons, cada jogador tem uma ação e uma ação bônus. A ação principal permite ele atacar, e a ação bônus permite fazer algumas ações especiais específicas. Porém, com uma magia acelerada, o feiticeiro pode lançar uma de suas magias usando a sua ação bônus, e então lançar outra magia usando a sua ação normal, lançando assim 2 magias em um turno. Ele ainda pode utilizar a metamagia de magia duplicada para usar uma magia que normalmente acertaria um único alvo, para acertar 2 alvos ao invés de um. Assim, efetivamente, usando recursos de combate limitados e planejamento, um feiticeiro pode realizar 3 ações ao invés de apenas uma. Um sistema de RPG de turnos feito pensando nisso e balanceado para isso também. Item quebrar e perder ele é broxante. Eu tendo a concordar isso, e aí com isso por quê? Aí vem a sensação de perda do jogador, você tem que administrar essa sensação, você vê como que esses recursos têm importância ou não no jogo, quanto que eles são disponíveis. Você não vai se importar de quebrar uma espada se você consegue pegar outra, entendeu? Instantaneamente. Aí você fala, se você pode pegar instantaneamente, por que você tem que quebrar? Aí você vê uma série de cascatas de decisão que vão justificar ou não isso estar no jogo e vão dar uma sensação ou não daquilo ser bom ou ruim. É muito complexo. Também, pois há regras para evitar abuso, como por exemplo, limitando a você a usar apenas um truque, que é uma magia mais fraca, se lançar outra magia mais forte no mesmo turno. Mas indo ainda mais além do que isso, um jogador feiticeiro pode buscar poder com um nível de classe guerreiro, se tornando um personagem multiclasse, que dá a ele a habilidade limitada chamada surto de ação, que dá a ele mais uma ação no mesmo turno, uma vez, efetivamente, permitindo ao feiticeiro, bem organizado, lançar 4 magias em até 2 alvos, com um único turno. Isso é economia de ação sendo aplicada para deixar o jogo mais rápido, empolgante, dinâmico, usando regras e balanceamento que estão embutidas direto na forma. Se o jogador vem com esse combo aí, pra mim, o jogador comba, o mestre comba ainda mais. A minha mesa só quero, ó, Halfling, guerreiro, maneta, com o joelho torto. Só quero personagem nesse naipe. Se vier com combo de classe, raça, magia, o caralho, vai tomar, mano. Vai tomar. Aqui Power Player sofre na minha mão. De como o jogo é feito. Só teatro online. Definindo limites claros, regras limpas e recursos limitados, então deixando o jogador livre para usar as opções que ele de fato tem. Num sistema de RPG de turnos que existe há quase 40 anos e foi evoluindo ao longo dos anos, assim como os nossos RPGs que jogamos no mundo dos videogames. Divinity Original Sin 2 usa um sistema similar, onde você tem pontos no seu turno, onde habilidades mais fortes custam mais pontos, mas o seu movimento também custa pontos, obrigando o planejamento estratégico e tático no campo de batalha para fazer bom uso dos seus recursos limitados. É que isso é um jogo diferente, né? É um outro estilo de jogo por turno, vamos dizer assim. Que vem do Baldur's Gate 1, do Pillars of Eternity, Dungeon Siege e vários outros, né? Reduzir o tempo que leva entre ações ajuda muito. E dar ao jogador mecânicas para combinar múltiplas ações dentro do sistema de jogo também. Outros RPGs, no entanto, também abraçaram este mesmo conceito, como por exemplo Bravely Default, envolvendo a ideia de turnos extras ou acumular turnos diretamente no seu design, onde você pode escolher Default em qualquer batalha e guardar um turno para usar depois. Ou Brave, e consumir turnos futuros agora, em troca ficando sem os próximos turnos que usou antecipadamente, obrigando o jogador a pensar em estratégias e saber quando é a hora de reservar suas energias e quando é a hora de partir para dentro com tudo. Mas uma outra forma de permitir o jogador engajar com o RPG de turno... Aí tá vendo que tem várias formas que ele tá comentando? É exatamente isso. É o que conversa com aquele jogo específico. Não adianta pegar tudo isso e meter em um jogo achando que vai melhorar ele, entendeu? Sem ficar ocioso e sem ter o que fazer, é inserir mais interações com recompensas. Entra em cena os prompts de batalha. Super Mario RPG, Yakuza 7, Undertale. Aperte o botão certo na hora certa e ganhe um bônus, ou evite um problema maior, obrigando o jogador a prestar atenção. Ok, mas não acho que isso seja necessariamente uma evolução. Tipo, se você tá pensando como deixar o jogador mais ativo durante o combate, ok. São algumas técnicas pra isso, né? Mas, igual eu tô falando, eu sou um cara que eu gosto de jogo de turno por turno classicão. Eu jogo, o cara joga, eu jogo, o cara joga. E aí tem... Opa, obrigado. Ketchup. Aí tem as questões de... Como melhorar isso especificamente, né? Que já é outra parada. No combate e engajar mesmo que com lutas pequenas. Pequenos QTEs e minigames podem deixar o Quick Time RPG Event, mais tá ativo falando. e ágil, mantendo o foco do jogador e passando a ideia de que o preparo e a atenção do jogador, dado ao mundo do jogo, será recompensado. Xenoblade Chronicles e os jogos da série Tales têm isso. O maior exemplo, no entanto, vem de jogos como Xenogears ou Legend of Legaia. Nos modernos, você tem Yakuza Like a Dragon ou Yakuza 7, colocando minigames em quase todas as interações de combate para lhe dar bônus de defesa ou ataque extras. Então, onde você tinha apenas antes uma experiência passiva, apenas vendo animações, agora você participa delas. No entanto, tudo
tudo que é exagerado causa problemas. Onde, por exemplo, em jogos como Tales of Arise, você tem input direto nos seus combates e nas habilidades que você seleciona durante o combate. Porém, com inputs excessivos e muitas animações, é fácil que o campo de batalha se torne uma bagunça visual, efetivamente dificultando que você entenda o que está acontecendo ou absorva realmente que consequências as suas escolhas de batalha têm. Outros jogos da série Star Ocean, por exemplo, passaram pelo mesmo problema, onde um Front Mission 3 no PlayStation 1 conseguia ser elegante na sua rapidez e apresentar animações e resolução de conflitos, tirando e colocando você em combate rápido, ou Parasite Eve transiciona de batalha para exploração em segundos. Às vezes você encontra jogos como Relayer no PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch, que são lentos e vagarosos demais, ou até mesmo jogos como Pokémon, que parecem ter medo de confiar no jogador e permitir a ele conhecer suas próprias ferramentas, mesmo em combate, paralisando o jogo constantemente para garantir tutoriais dentro do jogo, dezenas de horas dentro da aventura, mesmo para coisas que você já sabe fazer. Mas não é apenas de ações conjuntas e velocidade que os RPGs de turno podem melhorar. Design é outro grande problema. Jogos com menus ruins têm experiências ação conjunta ruins. E velocidade. Eu concordo que tempo ocioso do jogador, em geral, é algo que você deve verificar com muito cuidado e combater se necessário. Mas velocidade. Por que velocidade é algo positivo? Já pararam pra pensar? Porque velocidade seria algo inerentemente positivo. Claro que pode ser positivo. Mas por que é inerente positivo a ponto de ser uma melhoria pro gênero? Isso é um pensamento que a gente tem, mas a gente não sabe o motivo dele. Porque ele não é uma verdade absoluta. Ele é uma coisa que é influenciada pela nossa relação com o jogo por diversos outros fatores, inclusive fatores da vida real que não tem nada a ver com o jogo, tipo o seu trabalho. Você não tem tempo de ficar no jogo, então se o jogo for mais acelerado, você pode aproveitar mais. E aí vem várias outras paradas, mas o jogo ser acelerado não é necessariamente positivo. Qual é o problema de ter um jogo mais lento? Talvez não seja do gosto da pessoa, mas não é algo negativo em si. Turno você navega muitos menus, o tempo todo, para todo tipo de coisa. Ele é uma parte essencial da experiência de qualquer RPG e sempre faz parte do gameplay da história. Logo, é importante que o menu seja fácil, prático e rápido de tentar usar. A franquia Persona aprendeu isso rapidamente, com o Shin Megami Tensei 5 logo atrás, garantindo opções claras, com pouca redundância e acesso imediato aos seus recursos, mas ao mesmo tempo fazendo os menus divertidos e chamativos, como parte do apelo do jogo, o que garantiu uma aceitação. Até porque você navegar por menu não vai mudar em nada o jogo. Então você fazer isso ser rápido, isso é um ponto super positivo. Porque isso é a burocracia de jogo. Quanto menos burocracia de jogo tiver, melhor. Porque você não está efetivamente fazendo nada de positivo, de importante, de ativo. Você está fazendo uma gestão de uma parada. Que não é o ponto do jogo. São muito maior e mais fácil do que muitos jogos do gênero conseguiram. Habilidades repetidas, menus desorganizados, menus demais, ou um mapeamento não claro de onde estão os seus itens mais importantes ou as suas habilidades mais úteis e de uso mais comum. Tudo isso arrasta a experiência e a deixa pior. Persona 5, por exemplo, lhe dá a opção de imediatamente saber e usar habilidades que causam dano crítico ao inimigo e evitar ataques que podem fazer o mesmo com você. E isso faz com que os menus vibrantes e interessantes, o que funciona em favor do jogo. Tudo isso feito com um menu que é primariamente feito de atalhos, ao invés de submenus, o que também facilita o jogo. Outra forma de evoluir esse mesmo conceito é expandir o risco e recompensa dos seus turnos de combate, criando uma... Ele falou que facilita, mas acho que a palavra melhor seria streamline, né? Tipo, ele deixa o jogo mais dinâmico. Ele reduz elementos inúteis. maior engajamento até mesmo em batalhas simples, algo que Shin Megami Tensei faz muito bem. Mas outros jogos da franquia Persona e Shin Megami Tensei sempre fizeram. Em resumo, nesses jogos, acertar o inimigo com seu ponto fraco faz o inimigo perder uma ação, ou você ganha mais um turno. Um time bem balanceado e bem estruturado é capaz então de usar esses recursos e absolutamente demolir os inimigos. Porém, no exemplo de Shin Megami Tensei, você tem que ter cuidado, pois tudo que você pode fazer com seus inimigos, os inimigos podem fazer com você também. O último elemento que pode matar uma boa experiência de um RPG de turnos é o grind. E qual a solução do grind? Fazer ele valer a pena. Jogos de RPG de turnos têm centenas de batalhas, às vezes milhares, e a vasta maioria delas não são importantes para a história ou são grandes desafios, são apenas barreiras no caminho da narrativa ou de novos poderes. Embora liberar esses poderes seja uma forma de recompensa, geralmente ela não é o bastante. Um bom processo de jogo, com desafios que escalam, serve para gerar a progressão da habilidade do jogador. É importante que tenha, de forma balanceada. Apresenta mecânicas, dinâmicas, personagens, situações, interações interessantes do gameplay. Então é importante que tenha uma curva de progressão.
dando a você apenas ferramentas para acessar o próximo nível de desafio dentro do jogo. Então, quando se reclama do grind, não estamos falando da progressão natural da evolução do poder, mas sim quando ela parece ser arrastada. O volume, a falta de equilíbrio. Sim, exatamente. É quando você sente que vira uma tarefa. Entre o volume de trabalho e a próxima recompensa. Bons RPGs de turno resolvem esse desafio adicionando recompensas menores entre as recompensas maiores. Como por exemplo, em Breath of Fire 3 e 4, você pode aprender novas habilidades combinando as habilidades que já tem em meio ao combate. Ou em Chrono Trigger, você ganha Dual e Triple Attacks experimentando habilidades com o seu grupo. Ou então em Xenogears e o próprio Legend of Legaia, onde praticar o seu combate permite você adquirir novas habilidades no meio do combate. Recompensas dentro de recompensas. Final Fantasy Tactics dá ao jogador Job Points, junto com a experiência de nível de personagem. Mas não apenas para a classe que você usa durante as batalhas, mas também a sua classe secundária e as classes associadas a ela. Permitindo então praticar com uma classe, você está lentamente avançando na progressão de outras classes também, lhe dando mais ferramentas e recursos e fazendo seu investimento de tempo valer a pena. Dando a você um job primário e um secundário. Ela lhe dá motivos para fazer o grind e assim explorar diferentes combinações e novos poderes. Às vezes, a solução para o grind, no entanto, É aquilo que a gente estava falando na live passada de gameplay. Você dá ferramentas para o jogador fazer coisas diferentes na mesma situação. Isso faz com que a mesma situação possa ter mais valor. E a facilidade de você ter essas experimentações torna um jogo divertido. Ao contrário de um gacha, onde essa experimentação fica presa atrás de R$300 para se liberar um personagem. E faz a mesma coisa sempre. vem através do charme, um aspecto no qual Yakuza 7 Like a Dragon brilha. Um jogo que tem grind e muitas lutas, mas que está constantemente jogando novos desafios à sua frente. Inimigos bizarros, estranhos e hilários, com nomes divertidos e visuais interessantes, fazendo a descoberta de novos inimigos a sua própria recompensa, ao invés de apenas bombardear o jogador com 2 ou 3 designs já conhecidos e usando infinitamente através do jogo os mesmos inimigos, apenas mudando cor ou pequenos detalhes. Em outros jogos, como os da série Suikoden, o grind está na busca por mais de 100 heróis que você pode recrutar, mas atrás de cada herói é uma pequena história, e essa história é a recompensa secundária, com a primária sendo um novo kit de poderes e habilidades para usar em combate e mais um personagem para o seu time. Por outro lado, Mass Effect 2 trabalha da exata mesma forma, onde a vasta maior parte do jogo é focada em você buscando heróis e aliados, e formando amizades e romances, criando investimento pessoal em pequenas histórias que não fazem parte necessariamente da narrativa principal, e são opcionais, mas por serem bem feitas, charmosas e interessantes, acabam se tornando muito mais atraentes que a história principal. Não importa se o grind é opcional ou mandatório para o jogo. O objetivo não é deixar o jogo mais longo, mas sim garantir que a jornada entre o ponto A e o ponto B seja consistentemente divertida e a recompensa do jogador seja o jogo em si, mesmo que essa experiência seja grande. Não importa se o jogo é curto ou longo, o importante é que ele seja bom. Assim, combinando objetivos secundários, recompensas intercaladas, ações simultâneas e escolhas estratégicas, o gênero de jogos de RPG de turno pode continuar evoluindo, como tem evoluído nos últimos anos, expandindo muito desse ensinamento aos seus irmãos modernos de RPG de ação, que podem usar muito das mesmas dicas aplicadas aqui, coisa que hoje nós vemos em jogos como, por exemplo, o relançamento de Live a Live no Nintendo Switch, ou jogos como Octopath Traveler, que são jogos novos, pegando o conceito de jogos antigos e trazendo para os anos atuais. Mas e agora? E você? O que é um exemplo de um bom sistema de RPG de turno para você? E o que não é? Dá os comentários logo abaixo e me deixe saber. E muito obrigado a você por assistir esse vídeo aqui no canal Caps Lock. Agora, nos ajude, compartilhe esse vídeo, ou apenas deixe um like se você gostou, é muito importante e a gente agradece. Vídeo legal. Gostei, bom vídeo do Caps Lock. Discussão interessante.